Todos acharam? João, capítulo 21, versículo 15 a 17. Vamos ler o texto. 21, João, capítulo 21, versículo 15 ao 17. Eu falei errado ainda agora, me perdoem. Vamos ler o texto. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Paizinho maravilhoso, fale aos nossos corações novamente. Doce Espírito Santo, alcance a nossa alma. Quebre agora os paradigmas, Senhor. As mentiras que muitas vezes foram construídas em nossa mente. Quebra o nosso coração nessa noite. Leva-nos, Senhor, a uma profunda análise da Tua vontade para nós. Que o Senhor cresça e eu diminua. E a Tua vontade seja feita agora, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, acho que nós vemos falando aqui na igreja de arrependimento, de amor. Eu brinco com o pessoal aqui do louvor que eu falo assim: a nuvem ela vai se movendo e às vezes a nuvem para. Lembra do deserto, Moisés? E a nuvem ela se moveu e ela está parada há algum tempo. O que isso quer dizer? Que o Espírito Santo está ministrando algumas coisas. Está construindo não apenas um edifício, mas ele está construindo e reconstruindo algumas coisas dentro dos nossos corações. E se eu perguntar para você, como você prova que você ama alguém? Como você prova que ama uma pessoa? Como você prova que ama uma pessoa? Mandando a telemensagem? Nem sei se manda mais. Antigamente dava telefonema, né? Fazia os outros passar vergonha. Não. Como você prova que ama alguém? Dando chocolate? Chocolate é bom, irmão, mas isso não significa que você prova que ama uma pessoa. Como você prova que ama alguém? Levando para comer um japonês? Isso também é bom, irmão, mas não prova que você ama aquela pessoa. Como demonstramos esse amor? Se eu for agora perguntar para você, em relação aos seus filhos, aos seus pais, ao seu cônjuge, como você demonstra que ama o seu marido, a sua esposa? Como você demonstra que ama os seus filhos? Ou como você demonstra que ama os seus pais? Vocês lembram na época que nós aqui do sindicato dos casados, aleluia, nós namorávamos? Tudo que a gente fazia por aquela pessoa, se aquela pessoa falasse para mim assim: come um matinho aqui de boldo, eu como, você é maravilhosa, eu te amo. Nós fazíamos de tudo por aquela pessoa. Eu estou usando figuras de linguagem, mas para vocês entenderem onde eu vou chegar. Vocês não fizeram? Eu fui o único? Desliga você. Ah, não. Desliga você. Ah, não. Ah, desliga você. Você fazia de tudo por aquela pessoa. Será que isso é amor? Ou será que era apenas a paixão? Não interessa. Mas você foi construindo isso. E você ama essa pessoa. E essa pessoa te ama. E como nós medimos, então, se nós amamos ou não uma pessoa? Será que é pelas atitudes? Será que é apenas pelas palavras? Será que é apenas pelos presentes? O amor é muito mais do que tudo isso. É uma junção de tudo isso. E ele é construído. Mas eu não quero falar para você do seu amor com o próximo, o amor com seu marido, com seus filhos. Não é o tema de hoje. Mas se eu perguntar para você, e como você ama a Deus? Como nós amamos a Jesus? Como nós amamos ao Espírito Santo? Eu achei interessante que a Viviane estava ministrando e eu fico com o meu coraçãozinho antenado em tudo.
E ela falou uma frase assim, não sei se foi há quanto tempo você não fica com o Espírito Santo, ou não lembro exatamente o que você disse, Viviane, mas foi alguma coisa nesse sentido. Você não fica junto com Ele, que você não demonstra amor por Ele. Alguma coisa relacionada a amor, você disse. Isso me chamou muita atenção. Como você demonstra que você ama a Deus? Como você demonstra que você ama ao Espírito Santo? Lá em Marcos capítulo 12, versículo 28, quando os mestres da lei chegaram para Jesus e falaram: Senhor Jesus, qual é o maior dos mandamentos? Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel, ouve, ó IPRC. O Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Deus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. E ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior que esse. Se este é o maior mandamento, por que nós falamos tão pouco na igreja? Ou por que nós exercemos tão pouco esse amor por Jesus? Ou esse amor pelo próximo? Por que nós, ao invés de amarmos ao Senhor Jesus com todas as nossas forças, nós apenas nos contentamos com uma comida morna no domingo? Por que nós perdemos esse primeiro amor? Quando Jesus ele escreveu a uma das igrejas da Ásia, a igreja que está em Éfeso, ele falou para aquela igreja: ei, eu preguei isso esses dias, vocês trabalham bastante, olha, vocês estão construindo um templo novo, e tem gente que sonha com a cadeirinha estofada. Eu sou um deles. A cadeirinha estofada, para não doer o lombo. Vocês estão construindo, tem coisas boas. Vocês fazem um louvor, tentando fazer com qualidade, tem uma palavra embasada biblicamente. Vocês ajudam, fazem caridade. Nós temos uma assistência social que ajuda as pessoas. E a gente não fala porque não tem que falar mesmo, mas tem e faz. Nós temos muitos setores da igreja que estão andando. Mas Jesus fala assim: tá, tudo bem. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que você praticava no princípio. Se não se arrepender, virei contra você e tirei o seu candelabro do lugar. Vou traduzir. Ei, acorda, igreja. Se vocês não me amarem do jeito que vocês me amavam lá no início, eu virei e tirarei o candelabro. Arrependa-se. A Bíblia é mais enfática ainda. Paulo escrevendo em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 22, ele diz o seguinte: se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado, seja anátema. E agora eu te pergunto: você ama o Senhor Jesus? E você vai responder: eu amo o Senhor Jesus. Porque se você não amasse, você nem estaria aqui, acredito eu. Você não veio aqui para ver o pastor fingindo que é pastor hoje. Mas você ama o Senhor Jesus? Então, beleza. Agora eu vou te fazer outra pergunta: qual o nível do seu amor por Jesus? Ah, eu amo o Senhor Jesus, tá? Você ama de que forma? E foi exatamente isso que Jesus disse para Pedro: Pedro, tu me amas? Tu me amas, Pedro? Por qual motivo Jesus faz a pergunta a Pedro? Por acaso Jesus queria deixar Pedro numa deprê? Jesus queria fazer Pedro ser cabeçudo. E agora? Qual a intenção de o Espírito Santo estar ministrando isso para nós hoje? Ei, vocês me amam? Será que é para apontar o dedo na nossa cara? Não. A intenção de Jesus era conduzir Pedro a uma autoanálise sincera sobre o nível de amor que ele tinha por Jesus. Qual o nível de amor que você tem por Jesus? Ah, pastor, eu amo Jesus. Ah, eu amo Jesus, eu venho na igreja todo domingo. Eu amo ao Senhor Jesus, eu dou meu dízimo. Eu amo ao Senhor Jesus, eu ajudo quando tem alguma coisa na igreja.
eu limpo até lá embaixo, ou eu ajudo na obra, ou eu faço alguma coisa. Eu amo. O seu nível de amor por Jesus se mede por isso? Ou se mede pelo quanto de tempo você passa com Ele? E ele faz 3 vezes a mesma pergunta para Pedro. E a primeira vez ele pergunta o seguinte: Pedro, você me ama mais que os outros? Por que Jesus perguntou isso para Pedro? Será que Jesus queria estabelecer uma competição? Mamãe, quem me ama mais? Você me ama mais? Prova aí. Porque tinha os discípulos, dos 12, tinha 3. Dos 3 tinha um que era mais chegado, que era João. Depois ficou só 11, né? Um deu ruim. Mas ele queria estabelecer um tipo de competição? Não. Eu vou voltar um pouquinho e vou lembrar, vou refrescar sua memória. Vocês lembram da última ceia? João capítulo 13, versículo 21. Coloca para mim na tela. Vamos lembrar por que Jesus falou assim: Pedro, você me ama mais que os seus irmãos da igreja? Ruth, você me ama mais do que os outros irmãos? A gente vai chegar lá já. Diz o texto assim: depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo-lhe certamente, um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, acredita-se que é João, estava reclinado ao lado dele, no peito dele. Simão Pedro fez sinais para o discípulo, como disse: pergunta quem que é o traidor? Fala aí. Pergunta para Jesus. Inclinando-se para Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu-o a Judas Iscariotes, filho de Simão. Mas o que era o contexto aqui? Vou explicar para vocês. Pedro, ele achava que ele era o cara. Pedro, ele achava que ele era o melhor dos discípulos. Controle de qualidade da igreja. Pedro. Eu acho que isso não existe na igreja hoje. Uns irmãos que acham que são mais crentes que os outros, que são mais espiritual que os outros, são mais santos que os outros, ou tem mais dom que os outros, que olha para os outros assim e fala assim: eu estou andando em santidade. Pedro, ele achava que ele era o cara. E muitos de nós, muitas vezes achamos isso. Tem gente que acha que até Deus acha que ele é o cara. Não, irmão. É só os miseráveis pecadores, ajudados pela graça e o amor de Jesus. É isso que nós somos. E por que então Jesus pergunta isso para Pedro? Por que isso? Porque Pedro chegou na última ceia, quis dizer o seguinte, eu vou resumir para vocês entenderem. João, por você eu acho que até bota a mãozinha no fogo, mais ou menos. Eu nunca trairia Jesus. Os outros eu não sei, Ixi, Judas tem cara de ladrão. Acho que roubava lá um negócio lá. Pedro era aquele que julgava, aquele que achava que era forte, que era o imbatível, que era melhor que os outros. E a gente tem que dar um desconto para Pedro. Ele falou: Jesus, eu nunca vou te trair. Eu sou o bichão, eu falo e filmo. Já escutaram isso? Não, depois vocês procuram na internet. Ou seja, ele achava que ele era o cara. Aí chegou lá, quando Jesus estava no Getsemane, Pedro falou: não, eu vou provar que eu sou. Cortou a orelha de Malco. Mas foi só. Naquele episódio, lá em Marcos, capítulo 14, 51, diz que um saiu correndo até pelado de medo. Irmão, sabia? Está na Bíblia. Chegou o pessoal para prender Jesus, E Pedro? Aí o que aconteceu? Pedro depois, com medo, de longe ele acompanhou. Eu quero que vocês leiam esse texto, porque ele é uma ponte que vai ligar com o final dessa reflexão nossa. Marcos 14, 54. Então Pedro, ele achou que ele era o cara. Ele achou que ele era melhor que os outros irmãos, melhor que os outros discípulos. Mas na hora que prenderam Jesus, levaram Jesus preso, ele E olha o que diz lá em Marcos 14, 54. Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Preste atenção. Sentando-se ali com os guardas, esquentava-se junto ao braseiro, junto ao fogo. Traduzindo,
Pedro ficou numa fogueirinha, escondido lá, olhando o Senhor Jesus ser preso e sendo talvez chicoteado, talvez sendo maltratado, e Pedro ficou lá de longe, sentado numa fogueirinha, se escondendo. E o que Pedro disse que ele nunca faria, ele fez. Ele nega Jesus. Estando Pedro embaixo do pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Vendo Pedro aquecer-se, olhou bem para ele e disse: você também estava com Jesus, o Nazareno. Contudo ele o negou, dizendo: não conheço, nem sei de quem você está falando. E saiu para o alpendre. Quando a criada o viu lá, disse novamente aos que estavam por perto: esse aí é um deles. De novo ele negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: certamente você é um deles, você é galileu. Olha o que Pedro fez, está em Marcos 14:66, depois se vocês quiserem ver. Ele começou a se amaldiçoar e a jurar. Ele começou a xingar: não conheço o homem de quem vocês estão falando. E logo que ele negou, pela terceira vez, o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha lhe dito: antes que 2 vezes cante o galo, você me negará. E lá em Lucas capítulo 22, versículo 61, sabe o que aconteceu? O que o texto bíblico me diz? Na hora que ele negou Jesus, Jesus pegou e deu uma encarada nele. Eu imagino que foi assim: Pedro, você me amava, você disse que morreria por mim. Jesus dá essa encarada em Pedro. E sabe o que Jesus pergunta? Na primeira vez que ele se dirige a Pedro, agora voltando lá para o texto que nós lemos, quando ele fala: Pedro, você me ama mais que os outros. Sabe o que ele está dizendo? Pedro, você ainda se acha? Você ainda acha que você é o cara? Você ainda acha que você é melhor que os outros? Você ainda acha que tem esse nível de amor que você acha que tem por mim? Pedro, você acha mesmo que você me ama mais que os outros? Pedro, você acha mesmo que você morreria por mim? Se eu perguntar para você, e não precisa levantar a mão, você morreria por Jesus? Eu morreria. Irmãos, nos dias de hoje, eu não estou falando nem ontem, nem no século passado, nem nos antepassados, estou falando hoje. Pessoas ainda morrem no mundo por amor a Jesus. Morrem de morte morrida. Sabia? Pessoas morrem, entregam sua vida por amor a Cristo e não negam. Nós ainda temos o direito de, com janelas abertas, com o som ligado, proclamar que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que Ele é a majestade, que Ele nos ama, que Ele é maravilhoso. Mas muitos não podem. E a questão é: Pedro, você me ama mais que os outros? Ei, irmão, você ama o Senhor Jesus de verdade? E pela segunda vez ele pergunta para Pedro: Pedro, agora ele fala assim: tu me amas, ágapau? Pedro, você me ama com amor sacrificial? Você me ama mesmo, Pedro, a ponto de dar a sua vida por mim? Sabe o que Pedro responde? Eu te amo, filéu. O que é isso? Não é filé não, viu, irmão? É filéu. A segunda vez que Jesus pergunta para Pedro se ele o amava, ele se referia ao nível de amor que Pedro tinha por Jesus. Se você procurar a palavra amor na Bíblia, no grego, ela tem 4 significados. Se nós, na nossa linguagem, falamos assim: eu te amo, é amor. Apesar que hoje tem cada adolescente falando que ama os outros, não sabe nem o que é amor. Ficou tão banal essa questão de amor, né? Na rede social: eu te amo, eu te amo, eu te amo. O que é um amor? Mas enfim, no grego, a palavra amor escrita na Bíblia, ela pode ser interpretada, ela pode ser no original, colocada de 4 formas. Primeiro é storge. Esse é um amor de família. É um amor entre a família, o círculo social. É um amor entre membros da mesma família. Quando se refere a amor familiar na Bíblia, está escrito storge.
O segundo amor mencionado na Bíblia é eros. É o amor no sentido romântico. É o amor entre casal. É o amor eros. Terceiro tipo de amor mencionado na Bíblia é philos ou filéu. É uma forte ligação entre pessoas que compartilham um interesse ou uma vida comum. É o amor que a gente fala, o amor da amizade entre os amigos e companheiros, ou o amor de irmão. Não da família, um amor irmão por consideração. E o quarto tipo de amor é o amor ágape, agapau. É o amor considerado divino, incondicional, sacrificial, o amor de dar a sua vida. Então aconteceu o seguinte, Jesus falou assim para Pedro, Pedro, ágape-me, você me ama com amor sacrificial? Você me ama a ponto de entregar a sua vida, Pedro? Depois, na segunda vez, Pedro falou assim, ó, Jesus, filéu. Imagina, irmão, você chega para, sua esposa chega para você, Duda. Você me ama, benzinho? Aí você responde para ela assim, eu te considero muito. Gosto muito de você. Eu acho que dá ruim. Eu acho que eu vou ter que ir num velório depois. Mas para vocês entenderem o exemplo, Jesus falou para Pedro, você me ama mesmo, Pedro? Com o amor de dar sua vida. Pedro falou, Senhor, eu te considero muito. Eu gosto muito de você. E Jesus, nessa segunda pergunta, ele também está levando Pedro a fazer uma avaliação sincera do nível de amor que ele tinha por Jesus. Porque ele não falou que dava vida, mas na hora de dar vida ele fez o quê? Fugiu. E agora ele fala, Senhor, eu te amo, é um filéu, assim, é um filéuzinho. Não é nem um filéu grande, é um filéu pequeno. E o que isso tem a ver com a gente hoje? Deus quer mostrar para mim e para você que talvez nós não estamos no lugar onde nós deveríamos estar. Que nós não estamos amando Ele da forma que nós deveríamos amar. A mesma coisa que Ele falou para Pedro. Pedro, o seu amor por mim hoje não é o amor que eu desejo para você. Como eu disse, talvez você fale assim, eu amo o Senhor Jesus porque eu estou aqui na igreja. Será que isso é um filéu? Eu acho Jesus legal. Gente boa, tem bênção. Deixa eu fazer o self-service de novo. Bênção financeira, isso eu quero. Jesus, gente boa, hein? Isso aqui, saúde, isso é bom, né, Jesus? Como é que eu vou curtir a praia com dinheiro se eu não tiver saúde? E trata Jesus como self-service. E fala que ama o Senhor Jesus, mas apenas por interesse. Será que isso chega a ser um filéu? Chega a ser um considero muito o Senhor? Qual é o seu nível de amor por Jesus hoje? Você sabe. Eu amo o Senhor Jesus, tá? Quem ama se dedica a outra pessoa. Se você não se dedica a Jesus, você não ama Ele. Pastor, como é que você está falando isso? Eu não te dei o exemplo do seu marido, da sua esposa? Deixa ela de escanteio uma semana para você ver. Deixa ele de escanteio uma semana. Não conversa, não fala. Fala assim, não quero falar com você. Faz isso, irmão, pra você ver. Por que a gente faz isso com Jesus? Eu amo o Senhor Jesus. Como eu te amo. Como eu te quero. Cantamos um monte de louvor aqui. Mas durante a semana, a gente lembra de falar com Ele? A gente lembra de amá-lo como se deveria? E pela terceira vez, Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Esse tu me amas aqui é diferente. Porque na primeira vez, ele perguntou para Pedro, Pedro, você me ama mais que os seus amigos? Ou mais que os outros que você disse? Segunda vez ele falou, Pedro, você me ama ágape? Agora na terceira vez, por que Pedro ficou triste? Vocês já se perguntaram por que Pedro ficou triste quando Jesus perguntou a terceira vez se ele amava ele? Porque Jesus, ele desce ao nível de Pedro. Quando ele pergunta aqui, Pedro, tu me amas? Ele fala assim para Pedro, Pedro, filéu-me. Você me ama só filéu? É só isso que você tem para oferecer para mim mesmo? Ele desce ao nível de Pedro e fala, Pedro, o seu amor por mim é só como um colega mesmo? É só como um amigo? É só quando talvez você precisa de mim, que você lembra de mim e vai para a igreja? O seu amor por mim é apenas por interesse? O seu amor por mim é apenas pelo que eu posso te dar? Pedro, é isso mesmo?
Você me ama, filéu? E Pedro se entristece. E aí cai a ficha. Muitas vezes eu e você passamos anos aqui na igreja, mas a ficha não cai. Caiu a ficha. E Pedro, eu acho que uma das vezes, até então, que ele foi sincero foi naquele momento. Ele disse: Senhor Jesus, Tu sabes todas as coisas. Tu conheces o meu coração. Lá atrás, eu achava que eu era alguma coisa. Eu achava que eu daria minha vida por você. Eu achava que eu ia trabalhar para o Senhor na igreja, que eu ia fazer as coisas, que eu ia me sacrificar, que eu ia dar o meu melhor. Lá atrás eu achava que eu era mais competente, que eu tinha mais unção que os meus irmãos. Mas agora, Senhor, eu reconheço que só o Senhor conhece o meu coração. E lá no fundo do meu coração, o Senhor sabe que eu posso não te amar com amor ágape, mas eu te amo. E o Senhor Jesus, Ele quer que nós sejamos sinceros nessa noite. Qual o nível de amor que você tem por Ele? Talvez é um amor filéu. Como eu disse, essa mensagem não é para você sair daqui com depressão. Ai, eu não amo Jesus. Pelo contrário, é para incentivar você a partir de hoje, rever seus conceitos e a forma como você ama o Senhor Jesus. A forma como você ama o Espírito de Jesus, ao Espírito Santo. Como eu disse, perder o primeiro amor não é estar em crise, porque tem gente que fala assim na igreja: meu Deus, eu estou em crise, eu não sinto mais nada, eu sou uma geladeira, ai, eu entro na igreja, saio do mesmo jeito. Isso não é crise, isso é pecado. Perder o primeiro amor é pecado. Vai lá em Apocalipse. Arrependa-te de onde caiu, volte ao primeiro amor. Mas por que eu sou assim? Porque você não ama Jesus como deveria. Eu não estou dizendo que você não tem nenhum tipo de amor, você tem. Mas a gente quer amar, quer sentir o Espírito Santo, quer o poder dele sobre nós, quer viver coisas sobrenaturais, mas vivemos o simples, e eu falo o simples de forma medíocre, sem ter relacionamento com ele. Como é que nós vamos ter alguma coisa? Pedro, é só isso que você tem para me oferecer? É, Senhor. Hoje é só esse nível de amor que eu tenho para te oferecer. Mas eu estou sendo sincero. E eu te amo. E Jesus queria dizer para Pedro o seguinte: Pedro, eu vou te fortalecer. Você ainda vai ter esse amor ágape por mim. Quando você for maduro, Pedro, você vai ser guiado pelo Espírito Santo. Este amor pode crescer em sua vida. Seu nível de amor pode crescer. Entenda o seguinte, meu irmão. Jesus não está olhando para o seu passado. Jesus não está olhando nem agora para o seu presente. Jesus está olhando para o seu futuro. O que você pode vir a ser nas mãos dele. Mas depende de você. Depende do que você entrega. Do tanto de amor do seu coração que você entrega a ele. Ei, esse amor pode crescer. Se você se relacionar com ele, esse amor vai crescer. É da noite para o dia? Não. Quanto tempo você construiu o amor com alguma pessoa? Ainda está construindo? Porque você amar o marido, a esposa é decisão. Tem dia que você não vai fazer isso de dar os bicudos no casamento. É decisão. Assim como é decisão você se dedicar a amar o Senhor Jesus todos os dias. Entenda o seguinte, o Senhor Jesus, Ele enxerga o seu potencial. Ele acredita em você. Mais que a sua mãe, viu? Se tem alguém que acredita em você, é a sua mãe. Pode certeza, mas Jesus acredita mais. Lá em Isaías 42:3, tem um texto que diz assim: não quebrará o caniço rachado, e não apagará o pavio fumegante, com fidelidade fará justiça. Esse texto diz o seguinte: se você pegar a cana, o pessoal que mexe com plantão, e quebrar ela, já era. Ela morre. Agora, se ela só amassar e não quebrar o caule, ela volta ao normal. Esse texto diz isso. Ele não quebrará você. Não importa o que aconteceu com você, quem passou em cima de você, Jesus não te esmagará. Ainda há esperança. É isso que ele diz a Pedro. Pedro, você não está como deveria, mas você vai chegar lá. Ei, meu irmão, está fazendo uma autoanálise aí já?
Talvez hoje você não ama Jesus como deveria, mas você vai chegar lá. Jesus vai te ajudar a aumentar o nível de amor que você tem por Ele. Você vai conseguir ser um bom cristão. A questão é, retome seu amor por Jesus, de todo o seu coração. Você vai conseguir. Vocês estão aqui comigo? Eu já disse isso várias vezes aqui. O amor, ele não se expressa apenas através de palavras. Mas o amor, ele se expressa principalmente através das ações. E é isso que eu estou tentando falar para vocês. Você ama Jesus? Qual que é a sua conduta com Jesus? Qual é o seu caminhar com Jesus? De segunda a domingo, quanto tempo você caminha com Jesus? Quanto tempo você se dedica para Ele? Quanto tempo você fala com o Espírito dele, o Espírito de Jesus que habita dentro de você? Eu não preciso nem longe. Gente, o próprio Deus habita dentro da gente. E a gente simplesmente o despreza. Não, despreza. Você não fala com Ele, você despreza Ele porque você prefere outras coisas. Eu prefiro outras coisas. Nós preferimos outras coisas. E talvez você possa ter sentido, ou hoje estar desse jeito, achar que você está fora do time, que Jesus não tem mais jeito, que você já teve a sua oportunidade. Pedro achou isso. Sabe o que aconteceu depois que Jesus foi crucificado? Pedro voltou a pescar. Ele fugiu. Ele voltou a pescar. Talvez você fale, eu vou sair da igreja. Não, eu vou sair da igreja, aconteceu isso, aquilo. Eu vou sair da igreja, eu vou fugir. Eu vou voltar a pescar. Eu vou voltar a fazer o que eu fazia. Eu vou lá ficar, porque aquela frase dos infernos. Quando eu era do mundo, as coisas davam certo. Não dava, irmão, você era cego. Agora você enxerga. Jesus tirou as escamas dos seus olhos. Mas Ele também falou que você ia ter aflição. Mas Ele disse que estaria com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Pedro achou que talvez ele estava descartado. Ele voltou a pescar. E lá em Marcos 16:7, o texto diz o seguinte: vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhe disse. Entende uma coisa, meu irmão? Entenda uma coisa. Deus não desiste de nós. Deus não desiste de você. Ele não esmagou o caniço, Ele não quebrou a cana. Desperte o seu amor, a sua paixão por Jesus. Não ame apenas de boca, como o apóstolo João escreveu em 1 João 3,18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. A nossa maior declaração de amor por Jesus é a forma que a gente vive, irmão. A geração de hoje, nós cantamos muito que nós amamos Jesus. Deixa queimar, tem um fogo cerrado no peito, e não sei o que lá, tem fogo nos olhos, e é tudo maravilhoso, eu amo essas canções, só que o que sai da nossa boca tem que ser o que queima dentro do coração de verdade. Não adianta ficar assim, ó. Eu fico assim, aleluia, aleluia, me mexendo, é a minha forma de adorar, mas não adianta ficar fazendo isso, se por dentro o meu amor por Jesus não chega nem a ser um filéu, nem um filéuzinho. Primeira oportunidade eu vazo, fujo da igreja, eu paro de ir na igreja, eu paro de fazer as coisas de Deus por qualquer motivo. Entenda uma coisa, aquele que ama o Senhor Jesus, trabalha para Ele. É possível você trabalhar na igreja por obrigação. É possível você fazer as coisas de Jesus, fazer as coisas na casa de Deus por obrigação. Porque tem que fazer. Mas é impossível você amá-lo e não expressar isso trabalhando para Ele. É impossível. Você já viu uma formiga? Você fica desesperado para falar de Jesus para alguém. Você fica desesperado, tem uma oportunidadezinha. Eu posso orar por você? Você não faz isso não? Você não é crente não. É só o pastor que ora não. Eu digo assim, irmãos. Deus deixou a medicina para nós. Nós temos que ir no médico, ok? Só que às vezes nós não damos nem oportunidade para o Espírito Santo fazer nada. Às vezes o Espírito Santo está falando assim, é hoje que eu vou curar meu filho. E você está lá assim, vai lá, compra 10 remédios.
Tudo bem, eu estou dizendo que você tem que tomar o remédio se for necessário. Só que aí eu imagino, tá? Imaginação santificada por Jesus. O Espírito Santo assim, oh, cabeção, era hoje que ia usar a sua vida. Porque quando você está apaixonado por Ele, quando queima o seu coração, você não consegue segurar isso só para você. Aonde você está, você quer falar de Jesus. Aonde você vai, qualquer oportunidade, Jesus é bom, e o diabo não presta. Jesus é bom, e o capeta não presta. Você quer falar de Jesus, você quer ajudar o próximo. Pregue o tempo todo. Se necessário, use palavras. Às vezes você pode mostrar Jesus mesmo sem abrir a boca, através da sua atitude. Alguém já olhou para você e falou, nossa, você tem algo diferente, que brilha nos seus olhos. Que paz, que alegria. Isso é Jesus. Isso é o seu amor por Ele, exalando através da sua vida. Nossa geração, todo mundo quer tudo, mas ninguém quer fazer nada. Quer demonstrar paixão por Jesus? Trabalhe para Ele. E não só dentro da igreja, principalmente lá fora. Vou repetir para você firmar isso no seu coração. Da forma que você vive. A Bíblia diz que nós somos cartas abertas, lidas por todos. E ele quis dizer o seguinte para Pedro: Pedro, tu me amas? Não desista. Pedro, tu me amas? Perdoe o seu irmão. Pedro, tu me amas? Tire força da fraqueza. Pedro, tu me amas? Ame o seu irmão. Pedro, tu me amas? Aguente as provações. Pedro, tu me amas? Não murmure. Pedro, tu me amas? Aumente a sua paixão por mim. Pedro, tu me amas? Apacente as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Alcance os perdidos. Pedro, tu me amas? Seja imparável. Pedro, tu me amas? Não abandone o caminho, não abandone a igreja, não abandone o evangelho, não me abandone, Pedro. Você ama o Senhor Jesus? Lembre-se de onde caíste. Jesus tem saudade de você. Jesus tem saudade de quando você se prostrava e adorava Ele. Jesus tem saudade dos momentos felizes que vocês passaram juntos, onde Ele se alegrava com você, onde Ele sorria para você. Jesus tem saudade da intimidade, do secreto que você já teve com Ele um dia. Recorde tudo que Jesus já fez para você. Recorde agora de onde Jesus te tirou, como era a sua vida e como ela é hoje. Recorde-se como é ser guiado pelo Espírito Santo. Traga a sua memória agora, quando você recebeu o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, a alegria que invadia o seu peito, que você dava risada sozinho, você não sabe nenhum motivo. Se lembre do momento em que você se batizou nas águas, a alegria da sua alma, a conexão entre você e o Espírito Santo. Traga a sua memória agora quando você foi revestido pelo poder do Espírito Santo. E por que que eu e você deixamos isso? Por que que nós paramos de amar? Por que que nós não amamos como se deveria? Nós não temos que fazer nada. Nós temos que ser. Não adianta fazer se você não ser. Você tem que ser apaixonado por Ele. Ser totalmente tomado pela vontade dEle. Ser totalmente preenchido pelo amor, pela paz, pela alegria que vem dEle. E eu quero finalizar voltando lá no início e fechando. Lá em João 18, eu pedi para vocês lerem um texto que dizia assim, preste atenção. Pedro estava de longe, sentado numa fogueira, com medo, escondido, olhando Jesus de longe, com medo de ser morto, com medo de ser reconhecido, negando a Jesus, fugindo. Esse mesmo Pedro que falou que daria a vida por Ele,
estava sentado numa fogueira, fugindo e se escondendo. Isso é em João 18:18. No mesmo Evangelho de João, no capítulo 21, no versículo 9, um pouco antes do que nós lemos, diz que eles estavam pescando. E quando eles avistaram Jesus, estava esperando eles com uma fogueira acesa. Com uma fogueira, uns peixinhos, fazendo com muito amor para eles. E aqui eu vejo o ponto de falha de Pedro. Foi naquele braseiro, ponto da falha dele. Jesus traz ele para a mesma situação. Ei Pedro, você lembra dessa fogueira? Você lembra como você estava daquele jeito? Mas hoje é o ponto de retorno, Pedro. Hoje eu te chamo para retornar. Hoje eu te chamo para voltar. Hoje eu te chamo para me amar de novo. Pedro, eu não estou aqui para pôr o dedo na sua cara porque você me traiu, na sua ferida, não. Eu estou aqui para te dizer que se você não me ama ainda, como você disse que amava, você vai chegar lá. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, eu roguei por ti. Pedro, Satanás pediu para te peneirar. E eu roguei por ti para que você não desfaleça. Peneira autorizada. Mas se passaram muitos anos ou algum tempo. E Pedro chegou para sofrer um martírio. E ele falou, não. Eu não sou digno de ser morto como meu Senhor. Me crucifica de cabeça para baixo. Se naquele dia eu neguei a Ele, se naquele dia eu não amei Ele como eu deveria amar, hoje eu entrego a minha vida por amor a Ele. E eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. A Bíblia diz que esse homem que negou Jesus, que muitos poderiam ter achado se fosse nos dias de hoje, que ele não tinha mais jeito, que ele era o excluído, que ele não tinha mais volta. Aquele homem passava e a sua sombra curava os enfermos. Ei, ainda tem esperança para você. Ame a Ele. Talvez você não ame como deveria hoje, mas você vai amar. Ele quer te levar a uma alta análise nessa noite. E é para nós que estamos aqui, não tem nem visitante. Você ama o Senhor Jesus? Qual o seu nível de amor por Ele? Gê, vem aqui. A mesma voz que perguntou para Pedro, há mais de 2000 anos atrás, pergunta para você hoje. Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Faça uma autoanálise da sua vida. Engraçado que hoje de manhã, a pastora lá em Jaguapitã falou algo, falou assim, ele estava ministrando louvor e ela falou, muitos irmãos me perguntaram, pastora, por que hoje não tem mais curas na igreja? Nós não vemos milagres, nós não vemos aquele movimento, porque era só vento. Eu falei, Jesus não mudou, Jesus continua curando, Jesus continua libertando, os capeta continuam escondidos, querendo desgraçar com a nossa vida. Mas a questão é, o que mudou foi a gente. Quem mudou foi a igreja que não ama mais o Senhor como deveria amar. Queremos viver os milagres que os homens da Bíblia, que os homens de fé viviam, mas não estamos dispostos a pagar o preço. Amando Ele, vivendo por Ele, se entregando por Ele. Jesus continua o mesmo. Ele morreu por mim e por você. Ele está te perguntando, tu me amas? Tu me amas? Você me ama? Enquanto ele canta essa canção, eu te convido a orar. Analise o que você tem vivido. Eu já falei isso algumas vezes aqui, e eu vou falar até você entender. Não passe uma vida dentro de uma igreja e falar assim, eu preguei, eu expulsei demônio, eu orei, a pessoa foi curada, e chegar perante o Senhor Jesus, Ele falar, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, eu não tenho relacionamento com você, você não me ama. Não, Ele convida eu e você hoje, para amarmos Ele,
E esse amor vai aumentar. E esse amor vai aumentar. E vai ser construído dia após dia pelo Espírito dele dentro de nós, ao ponto de nós dizermos: Senhor, eu te entrego a minha vida, as minhas vontades, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, o meu futuro pertence a ti. Ore agora, ore agora, ore. Fale com o Espírito Santo, fale com o Espírito Santo, fale com o Senhor Jesus, fale com Ele. Sou totalmente teu, fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Eu sou totalmente teu. Você pertence a Ele. Fui contemplado em ser com você, em ser com você, em ser com você, em ser eu sou. Diga isso a Ele. Declare que você é dele. Totalmente teu. Eu sou teu, Jesus. Fui encontrado eu sou teu, Jesus. Eu sou teu, Jesus. Pelo teu amor. Jesus. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser com você, 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 em ser despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, alcance cada um que está aqui, Senhor. Pai, vivifica essa palavra no coração deles. Muito mais que uma informação, Senhor. Gere vida. Incomode a gente, Espírito Santo. Nos incomode, nós precisamos amar ao Senhor muito mais. Não deixe que nós vivamos uma vida medíocre, nos enganando, fingindo que te amamos, quando na verdade nós temos no máximo consideração por ti. Não, não, não. Nos ajude, nos ensine a te amar, até que chegue o dia em que nós possamos estar contigo, até que nós possamos dizer igual Paulo: tudo eu considero como perca por amor a Jesus, tudo eu considero como nada por amor a Jesus, porque Ele é o principal na minha vida, Ele é tudo em minha vida. Alcance cada um deles agora, cada um que vai assistir essa ministração depois. Espírito Santo, em nome de Jesus, batiza eles agora com o batismo de amor, que vem do Teu Espírito, que vem de Jesus. Aumenta-nos a nossa fé, aumenta o nível do nosso amor por Ti. É o que eu te peço com muita humildade nessa noite, Paizinho. Em nome de Jesus.
em nome de Jesus.